Deu a nota aí? De preferência, segurando assim o tom para nós ouvir a igreja cantar. Se os irmãos souberem, cante conosco assim. É maior aí? Se pelos vales peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Cante agora. Se comigo vai, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a luz. Se Cristo comigo vai, irei eu pra linda cidade. Jesus, só quem vai? Oh, glória a Jesus, os crentes de todas. Aleluia, a Deus em sempre. No céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Gozo vou ter quando eu vir meu Senhor. Ainda cante assim, ó. Da linda pátria estou, bem longe cansado estou. Tenho de Jesus saudades, oh, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, encantar, são flores, mas sorvendo meu lar. Aleluia, glória a Deus. Eu penso que foi com um culto como esse, pastor Raimundo. Eu penso que foi num culto como este que o salmista disse: mais vale um dia em teus atos do que em outras partes, ou em outra parte 1000. Não tem coisa melhor, irmãos, do que estarmos na casa de Deus, na presença do Senhor. Parece que todo cansaço vai embora. A gente começa a sentir vontade assim de ir para o céu, de estar mais perto de Deus. Quando ouve estes hinos espirituais, igual o cantor cantou aqui, cheio da presença de Deus, a vontade é de permanecer, né, na casa do Senhor. E é bom nós termos essa disponibilidade de nos congregar, de estarmos buscando a face do Senhor nosso Deus. A festa é unificada, né, pastor? A festa é unificada, o congresso, parabéns. E esta noite em especial os varões, é um grupo bem menor, né, nos departamentos, e até algumas igrejas estão fazendo aí um grande trabalho para ganhar os esposos das irmãs que não são crentes. A igreja tem muitas mulheres, né, e geralmente os maridos é um número resumido, menor, e nós precisamos ajudar as irmãs em oração para salvar esses maridos que não são crentes, para que aumente o número de salvos na igreja, né, para ajudar também, para cooperar com o trabalho do Senhor. Que Deus possa dar graça, né, para continuarmos fazendo a obra do Senhor Jesus. Atos capítulo 2, verso 42, obrigado, banda. Diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão,
e no partir do pão e nas orações. Eu quero que você repita comigo somente estas palavras: doutrina dos apóstolos. Não, só os que estão vivos, diga assim: doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Pronto, são os 4 pilares, né, da igreja primitiva, e nós somos resultado da igreja primitiva. Parabéns pela escolha do tema, pastor. Estamos precisando mais do que nunca, nesses últimos tempos, nesses últimos dias, de observarmos esse texto e aplicarmos para a nossa vida. Pastor Raimundo está dizendo aqui, sentindo falta de alguns irmãos que não vieram, e há uma necessidade de nós estarmos lendo mais a palavra do Senhor, buscando mais a palavra de Deus e aplicar para as nossas vidas. Isso não é normal, mas era um milagre que Jesus estava fazendo através do Espírito Santo. Por quê? O texto diz que eles falavam das grandezas de Deus. Aleluia! Quem aqui já viveu uma grandeza de Deus? Nós somos alcançados pela graça salvadora. Oh, glória a Jesus! Isto é uma grandeza. Eles estavam sendo evangelizados nesse momento. Pedro se levanta porque alguns estavam dizendo: eles estão embriagados. A esta hora da manhã estavam embriagados. Eles não haviam ainda feito sequer a primeira refeição. Os judeus no domingo que se reuniam para celebrar o dia do Senhor, o dia que o Senhor havia ressuscitado, eles não celebravam, não comiam antes do meio-dia. Era o dia do descanso. Eles haviam mudado do sábado para o domingo, o dia que Jesus ressuscitou, e eles estavam ali quando de repente foram cheios do Espírito Santo. Eles não estavam embriagados, e Pedro levanta e faz um discurso para toda aquela plateia que viram aquele movimento e vieram para saber o que estava acontecendo. E ele começa a discorrer na Bíblia. Olhe para cá os varões, os irmãos que estão hoje na direção, ou que o culto hoje vai direcionado para vocês. Quando nós observamos que este Pedro que levanta era um pescador, era alguém comum da sociedade, todos o conheciam como alguém. Não diga que Pedro era leigo, que ele não sabia ler, que ele não conhecia, não diga isso, mas era de uma simplicidade, era um pescador, era uma profissão que não tinha outra opção para quem vivia às margens do mar da Galileia, do lado de Genezaré. Mas ele levanta agora diferente, aquele Pedro que havia negado Jesus, aquele Pedro que cortou a orelha de Malco, aquele Pedro que era valente, que Jesus disse para ele: para trás de mim, Satanás. Ele agora se levanta cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia, e naquele dia ele faz uma pregação, uma mensagem, e quando termina, a multidão diz para ele: e o que nós devemos fazer? Ele diz: arrependei-vos e sejam batizados e sejam cheios do Espírito Santo. Oh, glória a Jesus! E quase 3.000 pessoas aceitaram a Jesus naquele dia. O revestimento do Espírito Santo é para sairmos pelas ruas de Governador Luiz Rocha e pregar a palavra. Se você é batizado com o Espírito Santo, já falou em línguas pelo menos uma vez na vida, e você não prega, você não anuncia, você não vem compartilhar, ou não vem trazer o seu ombro amigo numa festa como essa, não trabalha junto com o seu pastor, está faltando alguma coisa, não está batendo de acordo com o que a Bíblia ensina. Não, pastor, eu sou cheio do Espírito Santo, mas eu não gosto desse pastor, não bate. Eu sou cheio do Espírito Santo, mas eu não gosto de evangelismo. Para mim a mensagem tem que ser pregada dentro da igreja. Está errado. O batismo que você recebeu não foi para esse objetivo. Não é para alguém te ver falando em línguas e dizer: é bonito. Oh, mas é bonito. Ah, como eu queria. Não é para isso. É para te revestir de autoridade, como foi Pedro revestido naquele dia e começou a pregar a palavra. E a mesma palavra que ele pregava não fazia diferença. Mas nesse dia, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. Vamos aqui para o texto, que o texto vai mostrar que após estas 3.000 almas, num dia, irmãos, num dia, 3.000 almas aceitaram a Cristo e se tornaram crianças, nasceram novamente. E agora quem iria ensinar a palavra, quem iria orientar estes novos crentes, se congregar aonde é o tema da nossa festa? Eu pedi para os irmãos citarem comigo a doutrina dos apóstolos,
comunhão, o partir do pão e as orações. Eu quero trazer breve uma palavra a respeito desses 4 tópicos, e eu não vou ser muito demorado. A doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos? Alguém arrisca dizer qual era a doutrina dos apóstolos? Eles conheciam o Antigo Testamento, irmãos. Quando Pedro levanta, que ele fala toda aquela mensagem, ele mostra que ele conhecia a Bíblia. Ele não andava só com a Bíblia debaixo do braço, e não era uma Bíblia como nós temos hoje. Eram os pergaminhos, eram estudados nas sinagogas. Todo sábado, uma vez por semana se reuniam, mas eles conheciam por dentro e por fora os livros sagrados, o Pentateuco, a lei de Moisés, os profetas. Eles conheciam e sabiam como aquela mensagem apontava para Cristo, que veio para trazer salvação para a humanidade. Você não pode dizer que é um crente cheio do Espírito Santo e não conhecer a palavra, e não gostar de ler a palavra. Estes homens escolhidos por Jesus para serem seus apóstolos eram exímios conhecedores da palavra. E quando nós observamos que eles estavam se dedicando, os novos convertidos perseveravam. Perseverar é em busca, é permanecer, é continuar, é todos os dias. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos falavam Bíblia todos os dias. A palavra de Jesus que ele havia convivido com ele, ensinado para eles, era isso que eles transmitiam para os demais. Eles se reuniam nas casas, eles iam para as mesas dos irmãos, eles compartilhavam do que tinham, do seu dinheiro, da sua renda. Eles faziam questão de compartilhar, de dividir com os irmãos, porque eles estavam sendo ensinados o que Jesus fazia. Eles aprenderam a doutrina dos apóstolos, e hoje, irmão Raimundo Castro, muitos de nós não queremos seguir. Não porque eu estou achando que a mensagem do pastor Raimundinho está muito pesada, eu acho que eu vou caçar uma outra igreja que seja melhor para me congregar. O problema é tu, irmão, não é a mensagem. A mensagem, ela tem que confrontar, ela tem que entrar no coração, ela tem que mudar a tua vida, e o canal de Deus para fazer isso é o pastor da igreja, é quem prega a doutrina, é quem continua difundindo a doutrina dos apóstolos. Ficou ruim para dar glória a Deus agora? É a palavra aqui, não vai zangar comigo não. É a Bíblia que está falando, e nós estamos vendo aqui. Eles se dedicavam ao ensino da palavra, focavam na palavra. Lembra do capítulo de número 6, se me falha a memória? 6, capítulo 6 de Atos, versículo 2 e o versículo 4. Está com a Bíblia aí? Rapidinho, só para nós aprender aqui um pouquinho. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra e servamos as mesas. Olhe para mim rapidinho, já não vou ler o 4, mas olhe para cá rapidinho. Capítulo 6 de Atos, versículo 2, está dizendo que 3.000 almas se converteram, estão precisando de assistência, de ação social, de uma cesta básica. Muitos pobres, muitos irmãos que não conheciam, não tinham condição, precisavam ser assistidos. Eu preguei esta semana, pastor Arnaldo, sobre Jetro dando um conselho para Moisés. Quando Jetro vem visitar Moisés, abrindo aqui um parênteses rapidinho, aí Moisés está lá atendendo o povo, 5 horas da manhã, uma fila tremenda, 9 horas da noite não tinha acabado a fila. O que é? Não, eles estão aqui trazendo os problemas, eu estou resolvendo, eles voltam para casa, e Deus me diz como resolver isso. Mas isso está errado. Tu vai cansar o povo, e não vai dar resultado em nada, tu vai se cansar. E o que é que tem que ser feito? Divide entre homens fiéis a carga. Tem homens capazes de governar 1000, tem homens capazes de governar 100, tem homens capazes de governar 10. Divide esta tarefa, eles vão filtrar as coisas que eles não conseguirem resolver. Traz para ti, tu resolve, e vai ser melhor para eles e melhor para ti. Olha o conceito de Jetro. Irmãos, isto é a obra de Deus. Quando Moisés fez isso, as coisas melhoraram para todo mundo. Ninguém consegue fazer a obra sozinho. Os apóstolos disseram: não é razoável nós deixar o ministério da palavra. É isso aqui que pastor tem que saber fazer. Eu disse hoje, nós estávamos trabalhando no mutirão, e eu disse hoje para um dirigente lá, nós estávamos
trabalhando. Eu disse: irmão, o dirigente ou o pastor, se ele for pedreiro, é bom demais, mas ele não precisa ser pedreiro. E se ele for músico, ajuda demais na congregação, mas ele não é obrigado a ser músico. Se ele souber fazer qualquer coisa, se ele for bom de administração, isso é maravilhoso para a congregação que ele vai dirigir. Mas o ofício dele é a palavra. Ele tem que dominar, é a palavra. Ele tem que falar, é da palavra de Deus para aqueles que se sentam para ouvir o que ele vai ensinar. Não é razoável nós nos dedicarmos às mesas e deixarmos o ministério da palavra. Agora olha no versículo número 4. Mas nós perseveraremos na oração e no que mais? E no ministério da palavra. É o nosso ofício, irmãos. Vocês, obreiros, varões, o pastor, o nosso ofício é a palavra de Deus. Nós temos que gastar tempo, nós temos que investir tempo no nosso ministério, na leitura da palavra, de bons livros, mas principalmente a palavra de Deus. Não adianta nós dizermos que somos homens de Deus e não conhecemos a palavra de Deus. Eles se dedicavam, focavam na oração e na doutrina. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa que eles faziam era ser submisso à palavra. Eu estou falando da doutrina dos, só os que estão acordados, doutrina dos apóstolos. Eu não estou ouvindo os irmãos ali de trás falando. A doutrina dos apóstolos, eles dizem aqui assim: a submissão à autoridade de Deus. Veja Atos 5, versículo 29, só a parte B. Atos capítulo 5, versículo número 29. O que é que Pedro diz quando ele é questionado? Porque eles estavam pregando, foram açoitados, foram presos. Não falem mal deste Jesus. Eles disseram para o Sinédrio: mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Irmão, verdadeiro cristão, verdadeiro obreiro, verdadeiro homem e mulher de Deus, ele é submisso à palavra de Deus. Os homens dão as ordens, determinam, mas nós precisamos viver sob uma direção de Deus. Mais vale obedecer a Deus. Aqui não está dando autoridade para se rebelar contra políticos, contra pastor, contra a autoridade da igreja. Precisa viver direcionado por Deus dentro da palavra. E a palavra manda nós ser submissos às autoridades, aos reis, aos políticos, manda nós ser submissos. Eu fico triste quando eu vejo um crente falando palavras de baixo calão contra a autoridade, contra presidente, contra governador, seja quem for. Abri um parênteses rapidinho aqui. Eu era dirigente de uma congregação lá em Barra do Corda, quando meu pai era pastor, e uma irmã, uma jovem da igreja, hoje está até desviada. Eu soube que na época era fazendo campanha política para Flávio Dino, e Rosiana Sarney era candidata também, e ia visitar a cidade. Eu soube, ela lá na congregação que eu dirigia, ela tinha reunido uma dúzia de jovens e conseguiu uns ovos e uns tomates podres para ir no outro dia protestar e jogar na governadora do estado, Rosiana Sarney. E eu fiquei sabendo depois do culto: apóstolo, amanhã cedo a governadora está aí, e a irmã está bem aí, disse que já com as caixas de ovo para jogar nela. Aí eu chamei ela no particular. Eu disse: que história é ela? Ela disse: amanhã está tudo certo. Fulano e fulaninho não vai nenhum. Não, pastor Barros, não vai nenhum. Não vai, e eu digo que não vai porque você vai trazer maldição para a tua vida. Nós temos uma forma de protestar que é no voto, é secreto, você vota em quem você quiser. Mas ir lá se levantar contra a autoridade, irmão, começa a levantar hoje contra o vereador, contra o prefeito, contra o governador e presidente, amanhã é contra o pastor. Eu estou trabalhando contra, se eu permitir esse tipo de movimento dentro da igreja. Trabalhar contra o meu ministério. Que isso aí é rebeldia. A Bíblia manda nós orar pelas autoridades, respeitar as autoridades como constituídas por Deus. Eu não sei nem porque eu estou entrando por esse caminho aqui. Não sei se tem algum rebelde aí no meio, mas se tiver, recebe essa palavra como sendo de Deus. Chamei ela e disse: não vai. Mas pastor, eu digo: não vai. E ela baixou a cabeça e disse: pastor, eu só vou desistir disso porque é o senhor. Eu tenho um carinho muito grande, um respeito pelo senhor e pela sua família. E pois por isso mesmo, não vá, porque vai trazer maldição para a tua vida. Pessoas que acham que tem o direito por ver os outros fazer. Irmão, nós vivemos cheio do Espírito Santo de Deus para mostrar para essa sociedade que dá para viver diferente, dá para andar na contramão do pecado, da enxurrada, dá
estar caminhando no caminho certo, orientado pela palavra de Deus. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. A comunhão, depois da doutrina dos apóstolos, e perseverado na doutrina dos apóstolos e na comunhão. O que é a comunhão, irmãos? Eu queria me deter um pouco mais aqui, nem que eu não fale aqui no partir do pão e nas orações, que nós já sabemos, mas rapidinho aqui, o que é a comunhão aí no teu conceito? O que é a comunhão? Uma união comum. Estamos em comunhão uns com os outros, participamos daquilo que o Senhor nos ensinou na Santa Ceia, estamos em comunhão uns com os outros. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Estar em comunhão é compartilhar. Tinha um pastor, que era meu pastor lá em São Félix do Xingu, quando eu morei lá, que na hora que cada crente recebia o pão, segurava o pão na mão, e antes de orar para os irmãos todos comerem, ele dizia: troque aí com a pessoa que está do lado, aí vão trocar o pão. Isso é comunhão. Pega o teu, pega o meu. Tem gente que fica meio, tá com a mão limpa, está ceboso, eu não sei se eu pego, se eu não pego, mas era uma forma de mostrar que estava em comunhão uns com os outros, a compartilhar, é dividir, é ter contato com o outro, é ter comunhão. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos aí, não vou pedir para você citar não, eu quero que você leia, mas você já sabe memorizado. Salmo de número 133. Vou pedir para ler o primeiro e o último. Vamos lá, rapidinho. O que é que diz aí? Pode ler, pode falar bem alto. O que? E é? Esse aí é o primeiro. O último, como é que diz? Porque ali, irmãos, a união traz vida e bênção. Pastor Raimundo, eu estava pensando, pastor evangelista, irmãos, hoje nós estamos faltando demais na comunhão. Deixa eu dizer para os irmãos, em Atos capítulo 2, versículo 44, diz que todos os que criam estavam juntos, todos os dias. Só quem é crente aqui, que é da família de Jesus, levanta a mão assim. Só quem é crente aqui. E por que nós falamos mal dos outros, irmão? Se você não glorificar, não tem problema não. Mas por que é que nós agredimos com palavra o nosso próximo dentro da igreja? Deixa eu virar para cá. Por que é que nós pastores falamos mal de outros pastores? Você não vê um católico falando mal de um padre pedófilo, homossexual. Eles ficam calados e respeitam como sacerdote enviado por Deus, mesmo estando errado. E nós ficamos esbilhotando vida de pastor, falando mal de pastor. A irmã do círculo de oração, porque ela está com o cabelo penteado para o outro lado. Irmão, vá caçar o que fazer. Irmão, vamos prestar atenção que é comunhão. Somos uma família. A família de Cristo. Precisamos estar unidos para lutarmos contra a Satanás e o inferno que se levanta contra nós todos os dias. Não é essa mensagem que você queria vir ouvir hoje, não. Comunhão, a palavra do Senhor, Salmo 133, o irmão citou aí. Ele disse: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam unidos, vivam em comunhão. Aí ele vai citando, e a bênção do Espírito Santo, o óleo que desce como orvalho, ele termina dizendo: porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Se tu quiser ser abençoado, vive em comunhão com os demais. Se você quiser ter vida prolongada, vive em comunhão com os irmãos da tua igreja. Larga de estar fazendo fuxico, fofoca, falando mal, irmão. Ah, porque eu não gostei do sapato dessa irmã. Ah, porque pintou o cabelo de outra cor. Você não tem nada a ver com isso. A Bíblia diz, Jesus lhe diz: vamos levar a carga uns dos outros. Vamos continuar abençoando aqueles que são fracos, para juntos conseguirmos chegar nas mansões celestiais. É o céu de glória que nos aguarda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Se nós não prestarmos atenção nessa falta de comunhão que existe entre nós, a igreja não vai falir, não vai faltar, porque Jesus disse que as portas do inferno não, ela vai continuar. Agora corre o risco de
que entrar por esse caminho tortuoso deixar de fazer parte da igreja. Deus vai levantar uma outra geração. Mas hoje quem foi escolhido, chamado foi você. Vamos viver em comunhão. A igreja primitiva ouvia o que os apóstolos falavam, mas também viviam em comunhão. Louvado seja Deus. Eles se guardavam entre si, eles tinham paz entre eles. E é isso que nós precisamos ter hoje nos nossos dias. No partir do pão, isso aqui está mais fácil. Tanto na ceia, quando eles se reuniam, era o corpo de Cristo que era dado por eles, reuniam nas casas, eles não tinham igrejas, não era permitido nas sinagogas naquele período, e eles vinham e entravam nas casas e partilhavam dos alimentos. Irmãos, para sentar à mesa, quando eu convido alguém para ir lá para casa, a missionária Evanusa, para sentar à mesa comigo, significa que eu tenho comunhão com essa pessoa, significa que eu tenho amizade, que nós temos um bom relacionamento. Jesus foi à casa de Zaqueu e entrou na casa dele e sentou à mesa. Na casa de um Simão chamado leproso, também sentou à mesa. Jesus estava fazendo amizades, estava quebrando barreiras. Jesus estava dando um exemplo, e é o que nós precisamos fazer: estar em comunhão com os outros. Louvado seja o nome do Senhor. Isso vai muito além de uma refeição, é compartilhar o pão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para terminar, eles estavam também unidos na oração. Versículo 42 ainda: perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Quantas horas tu ora por dia? Como é a história, pastor? Quanto tempo tu passa em oração por dia? Tu que acha bonito a história da igreja primitiva, eu que estou aqui ensinando, quanto tempo eu tiro de oração para falar com Deus? Eu quero dar alguns rápidos nos exemplos e já termino, de uma igreja que praticava e que vivia a oração. O texto sagrado vai mostrar em Atos capítulo 1, verso 14, volte uma página só, 1 e verso 14, diz o que? E todos eles perseveravam. Parece que tem gente dormindo aí. E todos eles perseveravam unanimemente em quê? Em oração. Perseverar é continuar, todos os dias, unanimemente, ou seja, todos vinham. Quantas almas aceitaram Jesus naquela noite, naquele dia? Não estava valendo nada essa mensagem. Quase 3.000 almas. Eles se reuniam todos os dias para orar. E eles tinham como base o ensino dos apóstolos. Não adianta nós convocar a igreja para orar e nós não orarmos. Os apóstolos oravam, e eu lhe dou prova disso. Pedro e João subindo a hora terceira para o templo, a hora nona, fazendo o quê? Às 3 horas da tarde, orar. Quando Deus usou eles para fazer um milagre, e restaurar a saúde física daquele que estava sentado à porta pedindo esmola. Eles oravam ao Senhor. Quando Saulo aceita Cristo, ou quando ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, que ele vai para a casa de um homem lá dentro daquela cidade, o texto diz que ele estava fazendo o quê? Orando. Quando Ananias chegou para orar por ele. A primeira atitude de um crente que tem um encontro com Jesus é viver uma vida de oração. Saulo 3 dias sem comer e sem enxergar e sem beber, orando, conversando com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro preso para morrer no dia seguinte, a igreja estava orando. Quando o anjo entra na cadeira, abre as portas de ferro e o tira de lá, levando para aquela igreja, ao ponto deles nem acreditarem. É a voz de Pedro, deve ser a alma dele. Não, é Pedro. Jesus libertou por causa do poder da oração. Igreja que ora vive milagres. Igreja que ora, sentimos o agir de Deus, o poder de Deus no meio dela. Paulo e Silas estavam presos, capítulo 16 de Atos. O que eles estavam fazendo? Orando e cantando. A oração fez abalar o cárcere, as portas se abriram e todos foram libertos. Deus entra em favor daqueles que oram. Se tu não ora, irmão, procura orar, procura viver uma vida de oração. A igreja do primeiro século era uma igreja que orava e vivia os milagres de Deus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? O maior exemplo de
Jesus Cristo ora por outra, dizia para os discípulos: fique bem aí, que eu vou lhe orar. Entra no barco e vão para o outro lado, que eu vou aqui tirar um período de oração. Noite inteira, às vezes, orando. Os grandes milagres que Jesus realizou. Num desses, terminou de fazer a multiplicação dos pães. Queriam fazer o rei, despediu todos os discípulos. Entrem no barco e vão para o outro lado. Ele se retirou e foi orar. De madrugada, os discípulos tentando chegar do outro lado, cansados, exaustos, à noite, alta madrugada, Jesus vai caminhando sobre as águas e se aproxima deles. Pensavam que era um fantasma. Pedro pede para ir ao encontro dele, caminha, dá alguns passos, olha para a tempestade, começa a afundar. Jesus pega na mão, traz e entra no barco, e tudo se fez bonança. Oh, glória a Jesus. Jesus era um homem de oração, como ser humano, estava aqui na terra, mas orava, conversava com o Pai, dizia: Pai, perdoa estes, Pai, guarda estes. Senhor, ele abençoava o pão e a multiplicação acontecia. Fez uma oração e ressuscitou Lázaro, fez uma oração e andou sobre as águas, fez uma oração e foi entregue, traído por Judas lá no Getsemane. Jesus vivia uma vida de oração. Se você é um discípulo de Jesus, se você é um servo de Jesus, comece a viver uma vida de oração e você vai ver a mudança que vai acontecer na sua vida. Levante uma das suas mãos para os céus. Querido Deus, maravilhoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Tua palavra nos mostra, Senhor, que estes crentes da igreja que começou, Senhor, que hoje estamos aqui, era uma igreja que andava na Tua presença, que orava, que compartilhava, que estava em comunhão, que fazia e vivia os milagres naquela geração. Faz novamente, Senhor, nesta igreja, faz novamente neste sertão, faz novamente na vida destes crentes, que possamos viver a Tua palavra e experimentar das bênçãos que o Senhor tem para derramar